Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Então essa é a nossa segunda aula de Mecânica Quântica 1 para pós-graduação do CCT, né, de Física. E, bom, nós vamos continuar então aqui o formalismo que nós vamos utilizar, né, que é o formalismo desenvolvido por Dirac, onde nós utilizaremos os chamados CATs e BRAS. E posteriormente viremos também operadores quânticos. Então, como a gente já viu, o experimento de Stan-Gerlach, ele nos dá a ideia de utilizar espaços vetoriais e especialmente espaços complexos. Em cima desses espaços vetoriais é que Paul Dirac desenvolveu a sua notação. O nome BRAS e CATs vem justamente da palavra em inglês para colchetes. Primeiramente, então, vamos ver aqui o espaço dos chamados CATs, tá? Que são nada mais que vetores. Tá? O Stan-Gerlach, ele é um experimento onde a gente tem um grau de liberdade. Tá? Esse grau de liberdade é o chamado spin. Vimos que está relacionado ao spin é o momento angular das partículas fundamentais, né? Por exemplo, do elétron, que é h cortado sobre 2. E nós vimos que se você determina uma direção de medida, por exemplo, a direção z, né? E você faz a medida, aparece então simplesmente dois valores para spin. Né? O h cortado sobre 2 e o menos h cortado sobre 2. Ok? Então, a partir disso, nós utilizaremos os nomes para esses dois valores de spin, que são o up e o down. Essas são as duas dimensões, então, dessa variável spin. Tá? Também podemos utilizar a notação SZ+ para up e SZ- para down. Esses também vão ser os nomes dos operadores que vão fazer essa medida. Mas é claro que esse é um caso específico, com um grau de liberdade de duas dimensões, mas a gente pode ter, inclusive, espectro contínuo. Né? Por exemplo, se o grau de liberdade for a posição de uma partícula, ou poderia, por exemplo, ser o momento da partícula, então, nesse caso, nós teríamos infinitas dimensões. É claro, se eu estou medindo a posição, por exemplo, na direção x, você tem infinitas posições onde essa partícula vai estar. Tá? Nós vamos ver que esse tipo de medida vem através de um operador. Okay? E cada ponto medido aí, a gente chama que é um ponto aí do espectro desse operador. Tá? Muito bem, e o que é essa notação de Dirac? Vamos começar vendo aqui para o spin. Tá? Então, o vetor de estado vai ser dado num espaço vetorial complexo, ok? E esse vetor de estado nós vamos chamar de cat. O cat, então, é dado por essa notação aqui, né? Essa barrinha com esse sinal de maior aqui, perdão. Então, você tem que imaginar isso aí como se fosse um objeto assim, né? Então, fechado ali, onde você vai ter aqui dentro um valor. Né? Pode ser desconhecido, você pode não saber que valor é esse. Ok. Bom, no caso do spin, nós temos o valor ali, né, do vetor, pode ser up ou pode ser down. Então, a gente pode usar essa notação aqui, escrever up ou down. Tá? Isso aí também é chamado em inglês de label, né, do operador. Acho que seria em português etiqueta, não sei. E a gente pode usar também símbolos, né? Por exemplo, up pode ser essa flechinha para cima e down a flechinha para baixo. Okay? Então, vamos ver aí algumas propriedades, então, do cat. Tá? Então, são propriedades de espaços vetoriais. Tá? Quem já viu álgebra linear, espaços vetoriais em álgebra linear, vai se sentir bastante à vontade com isso aqui. A única coisa que muda é a notação. Tá? Muito bem, então a primeira propriedade, estados podem ser somados. Tá? Então você tem aqui dois cats, ok?
e eles, o cat alfa e o cat beta, e a gente está somando eles, né? O importante aqui é que com a soma de 2 cats você produz outro cat, tá? Isso é importante, quer dizer que esse é um espaço vetorial fechado, né? Completo. Então, quando você soma objetos dentro desse espaço vetorial, você vai ter um objeto que ainda está dentro desse espaço vetorial, tá? Isso é uma propriedade importante de espaços vetoriais. Ok, segunda propriedade, então, estados podem ser multiplicados por números complexos. Lembra que números aqui pra gente vai ser, em geral, sempre número complexo, tá? E, de novo, quando eu multiplico o cat por um número complexo, o que eu tenho é o quê? Um outro cat, né? Então, de novo, permanece dentro do mesmo espaço vetorial. Ok, outro detalhe aqui é que o número complexo pode vir multiplicando o cat pela esquerda ou pela direita. Isso não faz diferença. E em vários cálculos, isso vai ajudar a gente a trabalhar com as equações, ok? Vai ficar bem evidente quando isso acontecer. Tá, outra propriedade aqui, se aqui nessa de cima, se aquele C for igual a 0, então o cat que a gente obtém vai ser o quê? O cat nulo, ok? Essa é outra propriedade de espaços vetoriais, a gente tem sempre que ter definido quem é o vetor nulo. Então é assim que a gente obtém o vetor nulo nesse espaço, multiplicando por um número igual a 0, né? Muito bem, quarta propriedade. Se esse número, o multiplicador ali, for diferente de 0, então o cat que você obtém, ele representa o mesmo estado, tá, do que o cat anterior, né? Então, se eu estou multiplicando ali por C alfa, o vetor alfa por C, o estado que está sendo representado é o mesmo representado pelo cat alfa, tá? Então, eu coloquei aqui que isso aí a gente pode fazer uma analogia com os vetores unitários do espaço tridimensional cartesiano normal, que vocês devem conhecer lá desde, sei lá, Física 1, né? Então, significa, se a gente estivesse fazendo isso para um espaço tridimensional, que a única coisa que importa para a gente é a direção do estado, né? Não o sentido. Eu coloquei aqui, ó, esse vetor Vzinho tá com o sentido para cima e para a direita, né? E esse vetor menos V tá com o sentido para baixo, para a esquerda. Apesar deles apontarem para direções, para sentidos, aliás, diferentes, né? Eles têm a mesma direção. A direção, é claro, é dada pela reta, que suporta os vetores. Ok? Então, em analogia, a gente pode dizer que na quântica, para a gente, a única coisa que importa é a direção do estado. Ok? Isso, quando a gente fizer cálculos, isso vai ser importante também. Então, guarda essa propriedade. A quinta propriedade, aliás, os observáveis podem ser representados por operadores. Tá? Isso aqui a gente vai explorar bastante, né? Então, aqui a gente tem esse cat alfa que está sendo multiplicado por um operador. Lembra que operadores, para a gente, vai ser, em geral, o quê? Uma matriz quadrada. Tá? A gente vai ter outros tipos de operadores também, pelo menos um a mais que vai aparecer aí. Mas, em geral, a gente vai estar lidando com matrizes quadradas. Tá? Então, a ordem de multiplicação importa. Tá? Então, no caso do cat, você tem que sempre multiplicar indo pela esquerda, tá bom? Muito bem. E é claro que a gente vai usar essa notação primordialmente, né? Mas sempre lembrando que isso aqui a gente está fazendo um produto aí, né? De matriz por vetor, tá? Muito bem. Em alguns casos especiais, o resultado dessa multiplicação aí vai ser um número,
né, por exemplo, complexo, multiplicando o próprio vetor. Tá? Isso é o que a gente vai chamar de autovalor, aliás, e a gente vai ter os autovetores associados a esses autovalores. Tá? Isso a gente vai explorar mais para frente também, mas quem já viu álgebra linear deve lembrar de autovalores e autovetores. Né? Então aqui um exemplo simples, no caso do Stan-Gerlach, né? Então eu estou com esse operador SZ, que representa o quê? Eu estou medindo o spin na direção Z. Tá? Então eu fui lá, defini uma direção, chamei ela de Z, e o resultado vai ser o quê? Vai ser o próprio vetor de estado sendo multiplicado por um número. Esse número aí, que a gente sabe que é o momento angular da partícula em questão, né? Nesse caso é h cortado sobre 2, então deve ser experimento Stan-Gerlach normal que a gente já viu, né? Ok, isso aí é o que a gente chama de autovalor. No caso, se eu estiver medindo, aqui eu medi um spin para cima, né? Se eu estiver medindo um spin para baixo, então o resultado vai ser menos h cortado sobre 2, tá? A gente vai rever isso aí com mais detalhes, e inclusive como obter essa matriz, ok? Muito bem. Os autovetores, então, podem ser usados para reescrever estados. Tá? Então, eu tenho aqui esse estado alfa, né, o vetor alfa. E ele está sendo reescrito aí por n autovetores. E eu estou somando, né, eles. E somando eles, multiplicado cada um pelo seu autovalor respectivo. Tá? Então, no caso do Stan-Gerlach, onde eu estou medindo o spin, eu tenho que n igual a 2. Tá? Então, são dois autovetores, né? Dois autovalores. São esses de cima aqui que eu já mostrei. Ok? Fazendo analogia novamente com o plano cartesiano, por exemplo, eu tenho aqui o plano cartesiano, x, y, né? Os eixos, e eu tenho aqui um vetor v, definido ali, né, no espaço. A primeira coisa que vocês têm que saber, que vocês devem lembrar, é que quantidades, objetos vetoriais, eles têm existência independente do sistema de coordenadas que você usa, tá? Esse vetor aí, ele não mudaria se eu estivesse usando um outro sistema de coordenadas aqui, né? Por exemplo, vamos pegar esse vetor, coloco aqui do lado, eu poderia estar usando outro sistema de coordenadas, né? Por exemplo, assim, certo? Nessa direção aqui, tá? Então, o sistema de coordenadas sou eu que escolho. A mesma coisa vai valer para o nosso caso quântico, tá? Mais para frente isso aí vai ser importante. Agora eu quero ressaltar aqui o seguinte, que eu tenho quais vetores definidos aqui no plano cartesiano. Eu tenho os vetores I e J, né? Que são, no caso, vetores unitários. E é claro, eu posso escrever esse vetor como uma soma desses valores que eu obtenho projetando o vetor em cada uma das direções, né? Vx, Vy, e daí eu tenho aquela soma. Então eu tenho a soma aí de, né, cada vetor unitário multiplicado pelo respectivo valor, e eu consigo reescrever esse vetor ali, ok? Lembrando que tanto faz o sistema de coordenadas que eu vou utilizar. O vetor tem existência independente disso. Mesma coisa eu posso fazer, então, no caso quântico ali, eu vou ter o quê? Um vetor, que a gente sempre vai chamar de vetor de estado, né? Ou simplesmente estado. Tá? E também ele tem existência independente aí do sistema que você está utilizando. Lembra lá que a gente podia utilizar o que? Podia utilizar na direção Z, ou podia medir, né, o Stan-Gerlach na direção Z, ou direção X, o que você quisesse, certo? Aí nesse caso aqui, então, eu tenho a medida
o valor ali dele na direção, digamos, direção, né, entre aspas, do meu vetor up, tá? E eu tenho o vetor down. E daí eu também estou escrevendo esse vetor, então, de estado alfa em termos desses outros dois vetores. Vocês já sabem, né? A gente vai ver que esses valores aqui estão associados com probabilidades de cada um desses estados, tá? Muito bem. Agora vamos então para o espaço Bra e para o produto interno, né? Então, se eu tenho esse cat alpha, né? O Bra, ou também chamado o dual daquele cat, vai ser esse cara aqui, ó, um alpha com o símbolo voltado para o lado esquerdo. Muito bem, então eu tenho aqui, por exemplo, essa soma, né? Eu tenho esses dois estados alfa e beta, e claro, vocês sabem que isso aí gera um outro cat, né? Você pode dar um nome para ele se quiser. E daí se eu encontro o dual, vai ser isso aqui, alfa e mais beta, né? É o dual de cada um. Ok, como é que você encontra o dual na prática, né? Se você quiser encontrar esse dual, os números complexos, a gente encontra o complexo conjugado, né? E no caso de um dos vetores, esse vetor aqui, a gente encontra o transposto conjugado, né? Então a gente vai usar esse símbolo que varia aí como se chama, né? Adaga ou dagger, como é chamado, mas é o transposto conjugado, né? Lembrando que vetores, né, tem o transposto. Então, por exemplo, aqui alguns exemplos. Aqui eu tenho o 2i multiplicando o estado alfa. Daí, para encontrar o dual, o que é? É o transposto conjugado. Claro que o 2i vai ficar o quê? Menos 2i, né? E o vetor, nesse caso aqui, simplesmente inverte. A gente ainda não está encontrando, né, a forma do vetor ali. A gente sabe que se um é coluna, o outro vai virar linha e assim por diante, tá? Isso a gente vai ver com mais detalhe. Aqui eu estou me preocupando só com os números, né? Então aqui eu tenho outro número complexo, ó, 1 mais 5i multiplicando o estado beta, cat, né? Então eu quero encontrar o dual dele. Então vou colocar aqui dual. Como é que eu faço? Encontro ali o transposto conjugado, né? Então aqui o número simplesmente é 1 menos 5i. É claro que o complexo conjugado só modifica, né, a parte complexa. E o beta ele passa de cat para bra, né? E aqui outro exemplo, só mudar esse símbolo aqui. Se eu tenho um número que, nesse caso, aí não tem nada, não tem a parte complexa dele, né, zero, então vai ser o próprio número mesmo, tá? E daí aqui temos o dual que vira um bra, né, do gama, tá bom? Lembrando que isso aqui eu também poderia escrever assim, tá? Muito bem, então vamos agora à definição de produto interno. Isso aqui que é o legal dessa notação do Dirac, né? Ela fica bem limpa. O produto interno é só você juntar os dois símbolos aí, né? Pensando em questão de notação, junta o símbolo do Bra e do Cat, né? Por isso que tem esse nome, né? Bracket, né? Então, tá aqui. Inclusive o Czinho ali representa então o produto escalar, né? O ponto do produto escalar. Quando você vê isso aqui, você tem que lembrar esse cara aqui, ele já não é mais um estado, né? Ele não é nem um Bra nem um Cat. Quando você faz o produto escalar, você obtém o quê? Um número, tá? Um número, nesse caso, complexo. Então lembra disso. Isso aqui já representa um número complexo, tá bom? Que, por analogia, você pode levar lá para o caso cartesiano, a mesma coisa, né? Você vai obter um número do produto escalar. Então, escalar, né? Muito bem, a próxima propriedade, então, se você tirar o complexo conjugado
desse produto escalar, né, você inverte aqui os símbolos, o que era Bra antes vira cat e o que era cat vira Bra. Por exemplo, aqui, esse estado alfa está representado ali por um outro estado I, só que multiplicado por um número complexo C. E o estado beta, representado por um estado J, só que multiplicado por um número complexo D. Então é como, nesse caso aqui, passando analogia de novo com o caso cartesiano, é como se eu estivesse pegando aí um I aqui, o nosso I, multiplica por um número, tá? Então você vai ter aqui, certo? Esse seria o CI. E o beta lá também é alguma coisa multiplicando outro estado, tá? Então aqui seria, por exemplo, o DJ. Isso aqui é só uma analogia, tá bom? Mas se ajudar você a pensar sobre isso, melhor. Muito bem, daí o exemplo é esse aqui, né? Então eu quero fazer o produto escalar e levar de um no outro, tá? Então eu começo com o beta alfa, o beta agora virando um Bra, né? A partir daquele que eu defini aqui, ok? Então, como ele é um Bra, então o J simplesmente vira um Bra, representado ali, mas o D vira D asterisco, né? O complexo conjugado D. Ok? Agora, se eu inverter eles, se o I que aqui está como cat virar Bra, vem para cá, né? E o J que está como Bra vira cat, então significa que eu estou tirando o complexo conjugado deles, né? E, claro, dos vetores, o que está acontecendo ali é o transposto conjugado. A gente vai ver isso mais para frente com mais detalhe. Mas então, se eu botar o asterisco aqui, eu consigo voltar para esse que está aqui atrás, né? Muito bem. Agora, quem é o D vezes o estado J? É o próprio beta, só que como cat, né? Tá aqui como cat, tá? E o que é o I C asterisco ali? O I como Bra é o complexo conjugado ali do alfa, né? Que está como Bra. Então daí funciona, certo? O beta alfa é igual ao asterisco de alfa beta, tá? Mesmo quando eu escrevo esses estados em termos de outros estados, ok? Ok, propriedade 5 então. O produto escalar entre um estado ali com ele mesmo, né, vai ser sempre maior ou igual a zero, tá? Para mostrar isso aqui de uma forma simplificada, vamos supor que esse produto escalar me gera algum número, tá? Um número complexo C, tá bom? Vamos supor isso. Agora suponha que a gente pode usar esse alfa ali, o estado alfa, como base para escrever outros estados, né? Então eu venho aqui e faço o quê? Eu estou escrevendo esse estado gama, tá? Ele vai ser o quê? Um número complexo G vezes o alfa, tá? E aqui lembrando que esse G pertence aos números complexos, ok? Qual que vai ser o resultado, então, do produto escalar do gama com o gama? Será que vai ser maior ou igual a zero? Baseado no fato de que alfa, escalar alfa dá um número C, aqui eu não tô supondo se ele é positivo ou negativo, tá? Eu só disse que é um número. E vocês vão ver que depende justamente disso. Ok, então vai lá e faz. Coloca gama, escalar gama, né? Aí vira o quê? Vira alfa, só que na posição de Bra, como no espaço Bra, o dual dele. Então o G fica o G complexo conjugado, G asterisco. Ok. Escalar, então o G alfa, né?
Muito bem. Como esse g asteriscos g é um número, ele pode sair dali, certo? Como eu falei, a gente pode mover isso aqui para a esquerda, e para esse lado aqui. Tá? Então está aqui o g asterisco g vezes quem? O produto escalar de alfa, com alfa mesmo. Aí eu tenho aqui o g asterisco g e escalar c. Por quê? Porque o produto escalar de alfa, cadê? Eu supus que era igual a um c, né? Muito bem, tá? Então tá ali o g asterisco g, c. Agora veja o seguinte, né? Como g é um número complexo, ele pode ser escrito com uma parte real e uma parte complexa, né? Então tá aqui A mais BI. Ok. Vocês já devem saber disso aqui, mas o g asterisco g, o que vai dar? É o complexo conjugado vezes o próprio número complexo, né? É claro que isso aqui vai dar o quê? A ao quadrado, né? Multiplica cruzado, vai dar... Vamos fazer aqui do lado. A ao quadrado mais ABI menos ABI menos B ao quadrado I ao quadrado, né? Então foi o que eu coloquei aqui. Ao quadrado menos B ao quadrado, porque esses dois aqui se anulam, certo? Aí, como I ao quadrado, né, o número complexo, I ao quadrado ele dá menos 1. Já tem o menos ali, fica mais. Logo, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, né? Porque A ao quadrado só pode ser positivo ou zero. B ao quadrado só pode ser positivo ou zero. Então, eu sei ali o que eu obtive. Eu obtive G asterisco G vezes C, né? Esse aqui eu sei que é positivo. Ok? Então, de quem que depende aí para ser positivo ou negativo? Depende do C. Portanto, para gama escalar gama ser positivo, depende apenas de postularmos que alfa escalar alfa é positivo. Tá? Assim vai ser com todas as bases em mecânica quântica. Então, por quê? Porque esse número vai estar associado com probabilidade. Existe estudo de probabilidade negativa? Existe, mas não vai entrar aqui nos nossos estudos, tá? Nós vamos sempre postular que probabilidade vai ser sempre positiva. Então, a gente postula que essas bases que a gente vai usar para escrever estados vão ser maior ou igual a zero o produto escalar delas, ok? E a gente vai fazer mais que isso, né? A gente vai fazer sempre, quando somar todos os estados mesmo, vai dar 1. Muito bem, os cats normalizados. Tá? A gente pode fazer analogia aí com também o caso cartesiano, né? Como é que a gente normaliza no caso cartesiano? Eu pego algum vetor V, como eu escrevi ali, e eu quero levar ele, eu quero descobrir qual é o vetor que tem mesma direção e mesmo sentido, só que módulo igual a 1. O que a gente faz lá no caso cartesiano? A gente pega o vetor e divide pelo próprio módulo. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui um vetor, vamos escrever um vetor exemplo, 2i mais 2j. Tá? Então, o módulo dele é simplesmente o quê? Raiz quadrada de 8, né? Ou 2 raiz de 2. Como é que você encontra esse módulo, na verdade? O módulo vem dessa continha aqui, ó. O módulo dele é o quê? É raiz quadrada do vetor escalar o próprio vetor, ok? Então vamos pegar ali, ó. Como é que fica isso? Vetor escalar o próprio vetor vai ser o quê? Por exemplo, ali Vx, né? Vx na direção i ao quadrado mais Vy ao quadrado, né? Eu coloquei aqui embaixo. E é assim que a gente encontrou, então, aquele módulo, ok? Aí eu pego e divido o vetor pelo módulo, né? Então, o meu vetor do exemplo é 2i mais 2j.
o que eu faço? Eu divido ali o 2 por 2 raiz de 2, que é o módulo dele, mais 2j sobre 2 raiz de 2. Então, esse caso aqui vai dar o quê? O vetor unitário vai dar raiz de 2 sobre 2 na direção I, mais raiz de 2 sobre 2 na direção j. Ok? Então, esse é um vetor que tem módulo 1. É fácil de você ver que ele tem o módulo 1. Muito bem, da mesma forma, no caso, quando a gente pega o cat e a gente quer normalizar ele, o que a gente faz? Bom, primeiro a gente vai chamar o cat normalizado de... Vamos pegar o mesmo símbolo do cat, só que colocar um tio. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar o nosso vetor e dividir pela raiz quadrada do produto escalar dele. Tá? Exatamente como foi feito no caso cartesiano. Tá? Aqui. Ok? Então, assim a gente vai obter o quê? Um cat normalizado, né? Cujo produto escalar é igual a 1. Tá bom? Dá para provar isso, né? É bem simples. Você pega o nosso cat normalizado, que está aqui em cima, ó, esse cara aqui, e faz o produto escalar dele para ver, né? Então aqui, ó, vai ser esse aqui é o cat normalizado, faz o produto escalar com o bra dele, tá? Como esse cara aqui é um número, né? Isso aqui não muda nada, tá? E nesse caso é um escalar mesmo, né? Ele não é um número complexo. E aqui a gente tem o bra do vetor. Ó, o que você vai ter em cima? O produto escalar dividido pelo produto escalar. Tá? Fica igual a 1. Então tá aí provado que o módulo dele é 1 mesmo. Muito bem, cats ortogonais. Outra analogia aí com o plano cartesiano. Se você sabe que se você pegar dois vetores no plano cartesiano e fizer o produto escalar entre eles, você sabe que o produto escalar no plano cartesiano é o quê? É o módulo de um vetor vezes o módulo do outro vezes cosseno de θ, né? Se o θ for 90 graus, você sabe que o cosseno de θ vai dar 0 e, portanto, você mostrou que esses dois vetores são ortogonais. Então, é só multiplicar eles e se obter 0, ortogonal, né? Tá aqui ortogonal. Ok, aqui é total analogia com o caso cartesiano, tá? A gente vai pegar esses dois vetores de estado, faz o produto escalar deles e verifica. Se der 0, e vai dar 0 inclusive se eu fizer invertido, né? Pegar os duais deles e fizer o produto escalar, a gente vai dizer então que esses dois vetores são ortogonais. Ou esses dois estados são ortogonais. Ok? Então tá aí a introdução para a notação aí de bras e cats ou a notação de Dirac que a gente vai utilizar. Tá bom, pessoal? Em seguida, então, no próximo vídeo, eu vou fazer então a introdução sobre os operadores, tá? Que a gente vai estar utilizando aí na mecânica quântica. Tá bom, galera? Então até mais, até o próximo vídeo.